Abra sua Bíblia em Números, capítulo 13, verso 33. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos. Não, só o anterior, só esse. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Assim também o éramos aos seus olhos. Sabe, aqui é um momento muito específico do processo da nação de Israel. A nação de Israel saiu do Egito, peregrinou pelo deserto por um bom tempo. E a gente falou aqui numa dessas terças-feiras que é impossível. A natureza de Deus não consegue se relacionar com nenhum tipo de ingratidão. Se você é alguém ingrato, Deus te ama, mas não gosta de você. Não. A gente ama todo mundo. Você ama seus inimigos, mas você não gosta deles. Gostar, a gente gosta de amigo. Gostar, a gente gosta dos íntimos. Pessoas ingratas, elas são alvo do amor de Deus, são. A Bíblia diz que Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos. Agora os seus segredos, Ele revela aos seus íntimos. Ele revela àqueles quais insistem, sabe? Aqueles que se empenham, empregam o seu coração para entender o plano, a vontade de Deus e consequentemente almoçam com Deus. Quem almoçou com Abraão, como diz Bob Moff? Deus gostava de estar com Abraão. Gostar é diferente. Deus tem os seus íntimos. Deus tem aqueles os quais ele revela segredos, revela coisas, mas Ele te ama. Agora, o que faz Deus, teoricamente, não ter disposição de nos entregar segredos, de nos entregar tesouros, de nos entregar coisas que são extremamente importantes na construção da minha fé e no desenvolvimento da minha vida cristã? Deus não consegue se relacionar com a ingratidão. Não há possibilidade, não há conexão entre a natureza de Deus e a ingratidão. Não há conexão entre a natureza de Deus e a incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não há, possibilidade. Porque não há possibilidade de se relacionar com a ingratidão, Deus precisou deixar aquele povo por alguns anos no deserto, até arrancar deles, esse sentimento que nos afasta de Deus, ou que gera impossibilidades no nosso relacionamento com Ele. Sem fé é impossível agradar a Deus. É interessante, irmãos, que incredulidade e ingratidão são coisas que têm o mesmo DNA. São coisas que partem do mesmo lugar, que fluem da mesma fonte. São primas, são irmãs gêmeas. Um ingrato é também um incrédulo em potencial. E no processo da saída do povo do deserto para o Egito, esse tratamento de Deus no deserto, e o deserto é um lugar de passagem. O deserto não é um lugar de permanência. Seja qual for o deserto que você está vivendo na sua vida, saiba que isso é um tempo, é uma passagem, é um lugar que você passa. E quanto mais grato você for com o pão que vem do céu, quanto mais grato você for com a água que flui da rocha, quanto mais você entender que esse deserto é um lugar pedagógico para Deus treinar o seu coração, mais cedo você sai dele para acessar lugares novos no Senhor. E o povo de Israel passa por esse período de deserto, mas eles chegam num momento muito crucial, essencial dessa jornada: o acesso à terra. Era uma terra maravilhosa, uma terra incrível.
Uma terra que precisava de 2 pessoas para carregar um cacho de uva. Uma terra que manava leite e mel. Uma terra que produzia frutos, uma terra fértil, uma terra boa. Só que, como de costume, como era habitual, eles enviaram espias. Eles enviaram espiões, pessoas para ver como aquela terra era, se valia a pena gastar energia, se valia a pena ameaçar o povo, se valia a pena ameaçar a própria vida para acessar aquela terra. E os espias foram, os escolhidos foram 12 espias. Entre esses espias, entre esses 12 espias, estavam 2 homens incríveis, maravilhosos, que a gente lembra o nome deles. Os 10 a gente nem sabe quem é. Mas 2 a gente se lembra, que é Josué e Caleb. Mas aí esse aqui é o diagnóstico, o parecer dos 10. Eles disseram: olha, as pessoas que moram naquela terra são enormes. E nós, preste atenção, nós nos vimos como gafanhotos. E também eles nos viram dessa maneira. Agora para pensar comigo. Você já assistiu muitos filmes aí, eu sei disso. Se um agente secreto é descoberto, o que acontece com ele? Fala mais alto. Morre. Então é muito provável que, se eles voltaram para trazer o diagnóstico, se eles voltaram para trazer um feedback, um parecer daquela terra, eles não foram vistos, sim ou não? Então como é que você pode alegar que o outro te vê como um gafanhoto se ele não te viu? Como é que você pode dizer: olha, aos olhos dele eu sou como um gafanhoto? O segredo desse texto sabe o que eu extraio desse texto? É que você é aquilo que você vê. É que a maneira como você se vê determina o seu estado de crença, determina o acesso que você vai ter àquilo que Deus colocou no seu caminho como o seu destino, como uma profecia, como uma promessa liberada sobre a sua vida. Esses homens não foram vistos. A prova disso é que mais para frente a gente tem Josué mandando outros 2 espias para Jericó. Sabe, depois desse processo, dessa etapa, eles acessaram de fato, atravessaram o Jordão e foram acessar a primeira cidade. E a primeira cidade, 2 espias foram enviados para fazer, sabe, o mesmo trabalho, o mesmo serviço. Mas quando esses homens foram vistos, eles tiveram que se esconder. Quem lembra da história? E eles se esconderam na casa de Raabe, uma mulher que não tinha uma índole boa, mas que a atitude dela lhe foi imputada por justiça. Raabe se converte ao receber aqueles 2 homens. Raabe é poupada e ainda mais entra na genealogia de Jesus. É a bisavó de Davi. Então significa que esses homens aqui não foram vistos, porque a gente tem o mesmo cenário lá no livro de Josué. Homens que foram escondidos e preservados na casa dessa mulher. Se eles tivessem sido vistos, certamente eles teriam sido mortos. Mas agora a gente tem um parâmetro. Por quê? Porque o que determina, sabe, a sua crença, o que determina a saúde dos seus relacionamentos, o que determina o seu crescimento espiritual, profissional, o seu crescimento em todas as áreas, é a forma como você se vê. Se você se vê como um gafanhoto, você vai achar que o mundo inteiro está te vendo do mesmo jeito. Se você se vê como alguém que não tem, sabe, possibilidade de avançar, de acessar, de conquistar, certamente você vai medir os seus relacionamentos a partir da forma como você se vê. E você vai ser aquela pessoa cismada, achando que o mundo inteiro está contra você. Está todo mundo falando de você. O que eles falaram de mim? Eu não quero saber. Eu tomo café. As pessoas resolvidas, que sabem de fato quem são e se enxergam com saúde, são aquelas pessoas que sabem que o que sabe o que você pensa sobre mim não muda quem eu sou. O que você fala de mim não muda quem eu sou.
Recentemente eu cheguei numa roda, o pessoal, você chegou, a gente estava falando mal de você. Eu disse, então eu vim para contribuir. Eu sei tanta coisa a meu respeito que vocês não estão falando. Eu posso ajudar com essa mesa aí. Pessoa que se vê de uma forma saudável, ela é leve. É bom estar com ela. É bom estar perto. Mas as outras não, elas estão cismadas, elas são inseguras, elas são ensimesmadas o tempo inteiro. São pessoas pesadas, elas estão olhando para tudo e para todos, porque a maneira como ela se vê determina o estado de crença, determina a saúde dos relacionamentos. Se você se vê como um gafanhoto, mesmo que as pessoas não estejam nem olhando para você, você vai achar que é assim que elas estão te vendo também. Faz sentido para alguém aqui? Moisés pede para eles avaliarem tudo, para ver se vale a pena gastar energia com isso. E torna a dizer, quem se vê como um gafanhoto, acha que os outros enxergam você da mesma forma. A maneira como você se vê determina o limite da sua crença. Você é aquilo que você vê. E o que é que está disponível para esse povo? O que é que Deus aponta para esse povo? Preste atenção, Deuteronômio no capítulo 30, verso 20. Olha o que Deus havia prometido a eles. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à tua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Olha para quem está do seu lado e diga, Deus tem promessa para você. Sabe, existem tantas promessas que repousam sobre a sua vida. Promessas que não são para o céu, promessas que são para a terra, coisas que você pode acessar elas em vida, coisas que Deus dispõe para os vivos, coisas que são pedaços, sabe, de Deus, bondade de Deus entregues a você. E aqui Deus estava dizendo, olha, eu tenho uma terra para vocês acessarem, terra que mana leite e mel, terra boa, terra que eu prometi dar aos pais de vocês. Mas de repente eles voltam dessa expiação e dizem, mas nós somos como gafanhotos. O limite da sua crença é a sua visão acerca de si. Durante muito tempo, pregadores criticaram, sabe, criticaram a psicologia, as ferramentas que a psicologia propõe. Nós temos uma vertente da psicologia na teologia chamada psicologia pastoral. Um dos grandes nomes da psicologia pastoral é um homem chamado Glenn Collins, que escreveu o Aconselhamento Cristão e tantos outros. Mas houve tanta crítica, sabe, nesse contexto místico, há tanta crítica ao aspecto da psicologia, quando na verdade a Bíblia muitas vezes nos remete a ajudas que revelam qual deveria ser o nosso comportamento natural sobre a vida. A psicologia em Deus de certa forma cumpre esse papel de psicólogo. E quando a gente enxerga na Bíblia e percebe na Bíblia, tem algum psicólogo entre a gente? Não tem, tem sim. A Poliana não levantou a mão. Tem também, né? Ali. Ah, ela subiu. Sabe, existem versículos que vão trazer um tipo de orientação para você, e já tudo isso faz sentido para você. Como imaginou na sua mente, assim o é. Há outros conselhos que o próprio Deus dá, a Bíblia nos oferece, seja homem. Há outros conselhos que a Bíblia dá, a Bíblia diz, olha, no mundo você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Há outras orientações que fluem dessa ideia de que Deus cumpre esse papel de psicólogo também. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Ou seja, não preocupe o seu coração, não encha o seu coração com aquilo que você está vendo, com as aflições de agora, sabe, guarda o teu coração. Outro conselho desse psicólogo chamado Deus é, se esforça para entrar no descanso. É tão antagônico isso. Mas descanso, todo mundo almeja as férias.
Mas tem gente que vai para as férias e volta mais cansado. Sabe, a gente precisa romper o nosso preconceito e atentar para coisas que a psicologia descobre. Esses homens estavam lá nessa terra, sabe, com a promessa diante deles. O próprio Deus havia prometido, o próprio Senhor havia se manifestado e dito: essa terra é de vocês, essas promessas são para vocês. Mas quando eles vão até aquele lugar, eles olham todas as adversidades, mas as adversidades não eram problema. O que era problema era o que estava acontecendo dentro deles. Sabe, mais cedo eu falei, e torno a dizer, Davi nunca chamou Golias de gigante, nunca. As pessoas ao redor chamavam ele de gigante. Davi o chamou de incircunciso filisteu. Sabe por quê? Porque o tamanho dos seus problemas não é medido pelo tamanho do problema, é medido pela fé que você tem, pela forma como você o enxerga, pela maneira como você o enfrenta. Quando Golias viu Davi, ele disse: você vem a mim com paus e pedras, você está achando que eu sou algum cachorro? Eu vou te esmagar, garoto. Davi falou: tranquilo, você vem a mim com lanças e espadas, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi chama aquele filisteu de incircunciso. Sabe o que é alguém incircuncidado? É alguém que não tem pai, é alguém que não tem vínculo familiar, é alguém que não tem valor, é alguém leviano. Na perspectiva do texto da Bíblia, de um contexto histórico, você é incircunciso, os seus valores não são como os meus, as suas prioridades não são as minhas. Você é incircunciso. Mas Davi era alguém que tinha pai. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa: você foi circuncidado no seu coração. Se você tiver um olhar saudável acerca de si, se você tiver um olhar, saudável, as suas crenças não vão ser limitadas. Você vai olhar para os problemas e não importa como eles venham, você vai, em nome do Senhor dos Exércitos, você vai para viver todas as promessas liberadas sobre a sua vida e sobre a sua casa. Não importa quem pare na sua frente, você tem uma palavra de Deus. A palavra tem poder de partir o diabo no meio, irmão, se ele não sair da frente. Você vem contra mim com tudo isso aí, eu vou contra você com a fé que eu tenho no Deus vivo, Deus, sabe, que mede o céu com a palma das mãos. E é interessante que quando Davi vence a batalha, as pessoas não perguntam: quem é esse garoto? As pessoas perguntam: de quem é filho esse menino? Sabe, diante da impossibilidade que esses homens estavam, volta para a gente, Números 13, 33. Deus agora precisava de alguma forma exercer esse papel psicológico na vida desses homens. Deus precisava reverter a maneira como eles se viam. Sabe, irmão, se você se vê como um gafanhoto, você vai achar que o mundo inteiro está te vendo do mesmo jeito. E eu vou ser enfático em dizer isso aqui, porque tudo é olhar. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. E quando a gente olha para o aspecto da psicologia, e quando a gente olha para esse papel crucial que Deus exerce na nossa vida, olhando para a gente dizendo: filha, não se turbe o seu coração, filho, seja homem, filho, tenha bom ânimo, filho, não temas, filho, siga em frente, vai para frente. Quando a gente percebe esse papel de Deus, a gente percebe então que Deus, Ele opera a partir da nossa autoestima. Irmãos, e a autoestima é muito poderosa. A autoestima é poderosa demais. Quer ver um exemplo prático? Morei na praia há alguns anos, e é bom demais morar na praia. Praia é pertinho, todo dia você vai para a praia, se você quiser. Final de tarde, vou para a praia, tomar água de coco, fazer alguma coisa, brincar com as caras. À noite, está calor, vai para a praia. É de graça. Aquela água não acaba nunca. E aí, irmão, quando você está na praia, você vai aquela galera, vai todo mundo. Os amigos, né? Aqueles os quais você tem intimidade. E aí você está na praia, irmão, eu aproveito a praia ao máximo.
Eu não fico vendo nada. Eu levo minha caixa de som. Eu sou farofeiro. Eu tinha meu carrinho de carregar cadeira. Eu tinha minha tenda. Eu tinha minha caixa de isopor, minha caixa de térmica. Eu tinha minha churrasqueira que pode levar para a praia. Eu aproveitava. Goiano morando na praia. Pense num cara que saía da água quando a unha estava molinha, assim, já quase saindo do pé. E aí, irmãos, tem aquela pessoa que está sem autoestima. Normalmente as irmãs. A irmã bonita, está lá, mas ela tem que pôr ela parece uma mulher muçulmana na praia. Ela se encapa toda, porque ela acha que está todo mundo olhando para ela. É meu pé, minha unha, não fiz minha unha, meu pé, não sei o que lá, não rapei a perna, não sei o que lá, e é tanta neura na cabeça, e abaixa a autoestima. Sabe o que faz com ela? Ela fica sentada na cadeira o rolê todo. E ela não levanta da cadeira para curtir a praia. Mas de repente, vem aquela gordinha. O biquíni dela não é nem bonito. E ela brinca com as crianças, e ela mergulha na praia. E ela rola na areia, fica toda milanesa assim na praia. E ela aproveita a vida e curte a vida. Ela não está nem aí para quem está olhando para ela. A autoestima é uma coisa muito poderosa. Sem ela, muita gente perde o prazer de viver. E a maneira como você se vê determina o nível de autoestima que você tem. E como Deus opera a partir disso. Como Deus, age a partir dessa autoestima. E como Deus trabalha para equalizar a nossa autoestima. Olha só, tem um vídeo para a gente assistir. Olha como a autoestima é poderosa. Olha aí. Irmão, a gente tem um filhote de cachorro. Olha só, aumenta o volume aí. Olha só, a gente tem aqui um filhote de cachorro. Um cachorrinho pequenininho. Que se os leões quisessem, esmagava esse cachorrinho, sim ou não? Esmagava ele, jantava ele. Era uma patada nele, quebrava os ossinhos dele todinho. Mas olha só como a autoestima é poderosa. Como é poderoso você olhar para alguém confiante. Como é poderoso você olhar para alguém que está enfrentando os problemas. Que está lidando com os problemas. Que está lidando com as adversidades. Então Deus perpassa por esse caminho. Deus opera por esse caminho. E inúmeras vezes Deus está acendendo você para que você não tenha medo, para que você tenha bom ânimo, para que você seja homem, para que você não turbe o seu coração, para que você se olhe a partir da palavra dele, para que você se veja a partir das promessas que ele liberou, para que você se veja a partir de uma identidade que está estabelecida nele. Você é filho de Deus, você não é mais escravo do medo, você não é mais refém dos seus traumas, você não é mais refém de nada disso. Você é alguém que pode enfrentar os problemas de frente. Quem aqui ia no circo quando o circo tinha bicho? Quem lembra disso? Era um leão cheio de pulga e um elefante magrelo, todo enrugado. Irmãos, o elefante é enorme, é ou não é? O elefante é enorme. E um elefante, se ele pudesse e se ele quisesse, ele virava o circo do avesso, sim ou não? Sim ou não? Mas o elefante, normalmente nos circos que a gente frequentava mais antigamente, o elefante era preso por um barbante, por uma corda e uma estaca no chão. Como pode um animal daquele tamanho ser preso por uma estaca fincada no chão e um pedaço de corda? Como é que pode? Você já imaginou a força de um elefante? Já imaginou, o potencial de um elefante? Agora tem os vídeos, agora sim, irmão. Bota aqui, na minha experiência de África, eu já vivi algumas experiências com o elefante. Olha que família linda. Com o chefe. O chefe tá vindo, pode acelerar. Olha o chefe ali, ó. Olha o chefe. Olha o chefe ali, ó. O motorista estava com muito medo.
Olha lá, olha lá. Agora olha só. Olha lá. Dá uma segurada só um pouquinho. Quando os elefantes param no meio da pista, lá no Kruger, você tem que parar. Você não faz nada. Sério, pastor? O que você faz? Só ora. Pra ele não vir pro lado do carro. Porque se ele der uma esbarrada assim, ó, já é Elvis. E aí, a gente está aqui, com essa situação aqui. Não é um banhozinho de lama, né? Os elefantes pararam na estrada. A gente tinha que ir para lá. Aí você vai fazer o quê? Casa aqui agora é tipo... Vai parar e orar. Graças a Deus, né, querido? A gente tava flertando com a morte. Aí esse carro aqui não podia mexer. Porque dependendo do jeito que ele saiu, os elefantes iam correr atrás. Olha aí. Aí aconteceu essa cena aqui comigo. Olha, olha. Pode tirar lá o... Teve uma vez que eu fui num lugar, ô Luiz, chamado Gorongosa Park. Já ouviu falar? Lá na divisa da Zambésia com a Sofala. Longe pra caramba. O pastor Luiz morou na África, em Moçambique. Longe, Luiz. Longe. Nós pegamos assim, não era longe, era curto, mas a estrada era tão horrorosa. E se a gente colocasse uma terceira marcha, a gente comemorava, quando dava para pôr. Era a primeira, segunda viagem inteira. E aí nós chegamos nesse lugar. Esse lugar é muito selvagem. E é considerado um dos lugares com o melhor ecossistema do mundo. E ele se desmanchou num período de enchente lá e tudo mais. Mas agora os europeus, o pessoal injetou dinheiro e restaurou os bichos e tudo mais. E a gente dando uma volta naquele lugar, naquele dia estava cheio de repórter e tudo mais. Eu e mais 3 ou mais 4, se eu não me engano. A gente pegou um guia e foi num jipe daqueles abertos. E um determinado ponto, era entardecer, já estava escurecendo. Ainda era dia, mas estava escurecendo. Ele passou por um lugar que ele não devia passar. Rapaz, um elefante começou a correr atrás da gente. E ele correu uns 5 minutos assim, mais ou menos de ré. E ele desligava o farol e a gente botava a lanterna. E ele não põe a luz, senão ele não para de correr. Eu dizia, mas a que distância que ele está da gente, moço? E ele achou um banhado lá, um lugar que ele conseguiu fazer a volta, irmão. E quando a gente ligou a luz, o elefante estava daqui lá na porta lá. Eu disse, sangue de Jesus tem poder, meu Deus. Por que eu estou contando essa história? Porque quando você vê um elefante na sua essência, jamais você vai admitir que ele seja preso por um estaque e um pedaço de corda. Amém? Eu quero só que você enxergue isso para ilustrar o que a gente está conversando. Você é o que você se vê. Você é aquilo que você vê acerca de você mesmo. Sabe como é que funciona o processo para poder manter aquele elefante preso em um circo? Sabe? O processo começa quando eles são bem novinhos. A estaca e a corda são colocadas e ele cresce, acreditando que a estaca e a corda são mais fortes do que ele. E essa é a situação que nós nos colocamos muitas vezes. A gente acha que o lugar que a gente cresceu, que as dificuldades financeiras que nos cercavam, que as palavras que a gente ouviu, você nunca vai chegar em lugar nenhum, isso não vai dar certo, você está iludido demais, você está sonhando demais, você é muito sonhador, volta para a terra. Quem já ouviu isso aqui? São as estacas, são as cordas que vão amarrando a gente ao longo da vida. E aí a gente cresce, e a gente não se dá conta que essas cordas estão nos prendendo até hoje. Que a gente perdeu a capacidade de sonhar, que a gente perdeu a capacidade de fazer planos e projetos altos, que correspondem à promessa que Deus liberou sobre a nossa vida. A gente acha, a gente permite que as estacas e as cordas, sabe, eles vão abafar, vão sucumbir à promessa que você tem no peito. Deixa eu te falar uma coisa, você tem poder de virar esse circo do avesso. Você tem força para virar tudo isso. O que a gente cresce ouvindo, o que a gente vai sendo ministrado, o que a gente vai recebendo a título de influência, vai neutralizando a nossa força e vai fazendo a gente se acomodar naquela condição de circo. E a gente não se vê como alguém. Sabe, irmãos, até leão tem medo de elefante. Você nunca vai ver um leão atacando um elefante. Nunca.
a não ser que ele esteja morto. Mas no circo a gente via um bichinho amarrado numa corda. Por quê? Porque desde criança ele foi sendo escravizado, ele foi sendo moldado para ter aquela vida de estabilidade. Sabe quantas vezes eu tive que romper até os afetos, irmão? Até a opinião das pessoas que me amavam, mas as pessoas que queriam me deixar a vida inteira no circo, em troca de comida e água. A estabilidade é uma mentira. A estabilidade é aquilo que contam para gente que quer ser escravo a vida inteira. Para você, sabe, você vai transbordar. Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Você não nasceu para ser provido, você nasceu para ser provedor de outros, para dividir o seu pão com outros, para dividir a prosperidade que Deus derramou sobre a sua vida com outras pessoas, para dividir conhecimento, para dividir experiência. Você não nasceu para ficar amarrado num toco e um pedaço de corda. O outro exemplo que eu gosto muito de dar é de um filme que todo mundo já assistiu. Quem nunca viu o Rei Leão? Já assistiu, né? O Simba. É linda a história do Simba. Mas um belo dia, o Simba presencia o seu pai Mufasa morrer. O culpado da morte do pai não era ele, era o tio que almejava o trono. Mas aí o pai morre, e por conta daquela culpa, ele começou a se ver de uma forma completamente diferente daquilo que ele de fato havia nascido para ser. E ele começa a se ver a partir daquela culpa. E agora ele foge da sua terra. E ele vai para uma terra distante, e lá ele encontra dois amigos maravilhosos, fofinhos e lindinhos: Timão e Pumba. E agora ele estava cantando Hakuna Matata. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Hakuna Matata, Hakuna Matata. É bonito, não é? É ou não é? É bonito, não é? Não é não, irmão. Leão não nasceu para comer larva, não. Leão não nasceu para cantar Hakuna Matata, não. Leão não nasceu para trair a sua natureza e a sua identidade, não. Leão não nasceu para cantar tá tudo bem, tá tudo bem. O que estava fazendo aquilo com ele era a culpa. Nós éramos como gafanhotos, e eles também nos viam como gafanhotos. O que estava fazendo aquilo com ele, sabe, foi aquilo que lançaram contra ele quando ele era criança, quando ele estava novo, e ele foi nutrindo aquilo dentro dele, e aquilo virou uma prisão psicológica para ele. E ele estava ali, tudo bem, ele ia gastar a vida dele ali, ele ia passar o tempo, a existência dele ia ser ali, comendo inseto no toco. Até que um dia, o pastor Macaco, aquele pastor é profeta, aquele macaco é profeta, em cima da árvore, fala: ei, o que você está fazendo da sua vida? Ele falou: quem é você? Ele falou: eu sou a sua consciência. O que você está fazendo aqui? Ele falou: eu vivo aqui. Não, você não nasceu para cantar Hakuna Matata, não, rapaz. Eu sei quem você é. Você é filho de Mufasa. Coloca para a gente, irmão, Provérbio capítulo 27, verso 19. Provérbio capítulo 27, verso 19. Coloca a versão NVI. Estamos juntos aqui, amém? Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Eu gosto de uma versão mais antiga ainda, que eu acho que é em outro idioma, não lembro qual idioma. Diz que o rosto reflete na água,
assim o homem reflete a si na sua própria consciência. E o Simba está lá, irmão, cantando Hakuna Matata, com a vida boa, tranquila, até um profeta aparecer e dizer: ei, você é filho de Mufasa, você é leão, velho, você não nasceu para ficar aqui não. Vai ser quem você nasceu para ser, vai desfrutar das promessas que o seu pai liberou sobre a sua vida. E ele, não, até que ele vai no rio. Ele vai no rio beber água. E quando ele chega no rio e ele olha para o rio, e a Bíblia diz que o rosto reflete na água, mas o coração reflete quem somos nós. Quando o Simba chega no rio e ele olha para o reflexo do rio, era um reflexo de quem? Era um reflexo de quem? Do pai dele, irmão. Deixa eu te falar uma coisa: quando você não saber mais quem você é, olha para a imagem do seu pai, porque você é a imagem e semelhança dele. Você nasceu para herdar aquilo que ele disse que é seu. E se você se vê como um gafanhoto, se você se vê, você vai limitar a sua crença. Você vai deixar de viver tudo aquilo que você pode viver a partir de uma consciência de quem se é. Como é que eu desculpo minha identidade, pastor? Nele. Quando você tiver uma revelação do Cristo, Ele vai dizer para você quem você é. Tu és Pedro. Vamos caminhando aqui. Aquilo que afeta o nosso coração, aquilo que afetou o seu coração. Eu não sei quais foram as estacas que eles colocaram no chão. Eu não sei quais foram os cachorros pequenos que colocaram você para correr. Mas eu sei que se você se vê da maneira como Deus te vê, a sua crença não vai ter limite. Você vai entender um segredo maravilhoso. Olha para mim. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Está escrito, não está, Luiz? Está escrito. Tudo é possível ao que crê. A sua fé vai parar de ser um objeto empoeirado em algum lugar da sua existência. E a sua fé vai voltar a ser uma semente. E mesmo que ela seja uma semente, um grão de mostarda, vai ter vida nela. E é com essa fé que a gente agrada a Deus. É com essa fé que a gente acessa tudo que Deus liberou sobre a nossa vida. É com essa fé que a gente acessa tudo que Deus liberou sobre a nossa casa. É com essa fé que a gente consegue continuar caminhando. É essa fé que a gente guarda no final de tudo. Combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. Não limite mais a sua crença a partir dos traumas, das culpas, das coisas que você vem carregando. Tem um Jesus aqui hoje para livrar você. E se você conhecer a verdade, você vai ser verdadeiramente livre por ela. Aquilo que afeta o nosso coração afeta a nossa identidade. Provérbio capítulo 4, versículo 23. Provérbio 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Coloca a outra versão para a gente agora, Mateus, por favor. Pode deixar ela. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que é que você guarda? Você guarda as fotos do seu casamento. Você guarda seu dinheiro no melhor banco. Você guarda seu carro. Você comprou. Tem um bom carro, glória a Deus, irmão. Trabalhou, que bênção. Que o próximo seja melhor do que esse, em nome de Jesus. Mas você tem um carro legal. Aí você guarda, você tem uma casa. O seguro que você faz do seu carro é para proteger os seus bens, sim ou não? Você faz seguro de casa, para quê? Para proteger o seu imóvel. Como é que você guarda aquela camisa que você gosta? O terno que você comprou? Você guarda. Você não lava ele de qualquer jeito. Tem tanta coisa que você gosta, que você guarda. Mas o texto está dizendo, olha para mim, sobre tudo o que você tem que guardar. Guarda o seu coração. Por quê? Pensa comigo. Para poluir um rio,
Você não precisa sair jogando lixo na extensão toda do rio, precisa? Basta poluir a nascente. Se você poluir a nascente, toda a água daquele rio vai ser poluída. Aquilo que afeta o seu coração, afeta a sua identidade. Aquilo que afeta o seu coração, automaticamente afeta a sua visão de si mesmo. Aquilo que afeta o seu coração é aquilo que vai sustentar coisas que você não tem que imaginar mais. Tem tanta coisa que nos machuca, que nos fere, que está só no campo da imaginação. Porque a maneira como a gente se vê, eu me lembrei de uma história. Quando um discípulo, a gente já está caminhando para terminar, mas um discípulo chegou num sábio e falou: sábio, deixa eu fazer um exercício com você. O sábio falou: tudo bem. Falou: sábio, imagina que você está num lugar e um tigre começa a correr atrás de você. Aí o sábio falou: estou imaginando. Imagina, sábio, que você corre e o tigre está chegando perto. Estou imaginando. Imagina que você está correndo do tigre e de repente você vê uma matilha de lobos. E o sábio: estou imaginando. Imagina agora, sábio, você sobe em cima de uma árvore para fugir do tigre e dos lobos, mas quando você chega em cima da árvore, você vê duas cobras. Imagina, sábio. O sábio falou: estou imaginando. Aí o discípulo perguntou: sábio, o que você faria? O sábio olhou para ele e falou: eu parava de imaginar. Na hora, o tigre ia sumir, o lobo, as cobras, a árvore, a solidão. Por isso a Bíblia diz: não deixe que nada afete o seu coração, porque senão você vai viver a vida fugindo. Senão você vai viver a vida refém das suas culpas, dos seus traumas, daquilo que você está imaginando, dos seus complexos, de coisas que, sabe, já não fazem mais parte de alguém que está repousado, ancorado em promessas. Existe uma terra que mana leite e mel, existe uma terra que Deus prometeu aos seus pais, e essa terra é para você. Você nasceu para cumprir um propósito, um projeto. Ei, Deus tem um plano na sua vida. Você não é um acidente. Você nasceu para cumprir um plano profético de Deus na sua existência, na sua vida. Guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Quando a forma como você se vê afeta o seu coração, isso vai interferir em toda a sua identidade, toda a base dos seus relacionamentos, o seu casamento, sua vida financeira, sua coragem de empreender, ou a sua covardia. A forma como você se vê define a maneira como você vai caminhar, como você vai existir. Josué e Caleb não se viram como gafanhotos, sabe? Agora aqui é um ponto crucial para a gente ir terminando. Sabe, a imagem que eles tinham acerca deles era formada pela palavra de Deus. Josué e Caleb se viam a partir da palavra, a partir da promessa. E a gente já vai ler esse texto. Não nas impressões que se tinham pelo estímulo da teologia coach, não pelos pressupostos dos franciscanos. Eles se viam a partir da palavra. Você não se vê a partir de extremos, a partir de experiências pessoais de pessoas. Você se vê a partir da palavra. A Bíblia diz que aquele que medita na palavra de Deus, ou aquele que ouve a palavra de Deus, é como alguém que contempla o rosto no espelho. A palavra de Deus é um espelho que projeta a sua identidade para você, que oferece para você o sentido da sua existência. Nenhum outro lugar tem isso, irmão. Você pode comprar todos os produtos da terra, e eu sei que muitos deles são bons e vão cumprir um propósito interessante na sua vida, mas para descobrir a sua identidade, é só aquele que fez você, que te assistiu quando você era uma substância ainda informe, quando você não era nada, quando você era um cisco. Ele já tinha te visto. O seu nome já estava escrito na palma da mão dele. Ele escreveu todos os seus dias, sem que nenhum deles ainda houvesse. É nele que você descobre a sua identidade.
Josué e Caleb se viram a partir disso, da palavra, da promessa, daquilo que Deus havia prometido em Deuteronômio, daquilo que Deus havia prometido aos seus pais. Sabe, tem gente que cresceu ouvindo: você não vai ser nada, você não vai realizar. E sabe, você precisa parar de ser empolgado. Você cresceu, sabe, sendo amarrado uma estaca e uma corda. Mas quando você se vê a partir da palavra, você descobre que você é tudo que a Bíblia diz que você é, que você tem tudo que a Bíblia diz que você tem, que você pode tudo que a Bíblia diz que você pode. Não limite a sua crença, não limite a sua fé. Nada é mais poderoso do que crer, nada é mais poderoso do que acreditar. Essa é a vitória que vence o mundo. Um mundo cheio de confusão, cheio de ideologia, cheio de gente ruim. A única coisa que vence o mundo, a vitória que vence o mundo, é a nossa fé, irmão. É a nossa fé, a nossa credibilidade em Deus. Não limite isso. Esse é o escudo que você tem para lutar. Não é o dinheiro que você junta, não é a influência que você adquire, é a sua fé e a disposição de lutar por ela. Lute pela sua fé. Como eu faço isso, pastor? Se veja a partir da palavra, se veja a partir daquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Tem alguém recebendo isso aqui, irmãos? Se veja a partir disso. A palavra de Deus é esse espelho que revela a nossa real e verdadeira identidade. Por isso a minha relação superficial com a palavra é perigosa. Muitas pessoas estão vivendo a crise daqueles 10 espias. Qual a diferença dos 10 espias para os outros 2? Todos eles tinham o mesmo Deus, sim ou não? Todos eles tinham as mesmas promessas. Todos eles tinham as mesmas circunstâncias adversas. Todos eles tinham a mesma coisa. A diferença era a forma como eles se olhavam. A gente vê Gideão temeroso, um juiz. A gente vê ele temeroso. Deus se apresenta para ele e diz: e aí, homem valente? Sabe a incredulidade que você trouxe para o culto? Sabe a dificuldade que você tem de acreditar? Eu profetizo em nome de Jesus que você vai sentir os olhares de Deus, o olhar de Deus fito em você, e você vai ouvir Deus dizendo para você: e aí, homem valente? E aí, mulher valente? Porque onde o mundo vê um incrédulo, Deus está vendo um homem valente. Onde o mundo vê um velho morando ao lado da casa do pai, sem filho, criava o sobrinho, levava o sobrinho onde ia, ensinou o sobrinho. Deus olha para Abrão e diz: Abraão, eu vou mudar o seu nome. Onde está todo mundo vendo um velho sem filho, eu estou vendo o pai de uma grande nação. Deus não vê como vê o homem. Onde todo mundo vê um jovem enganador, covarde, fugia de todo mundo, enganava, trapaceava, o mundo inteiro via um Jacó. Deus olhava para ele e diz: você é meu príncipe, você é Israel. Não se veja a partir de si mesmo, não se veja com a ótica das pessoas que estão ao seu redor, se veja a partir dessa palavra, desse livro. Esse livro pode mudar a sua biografia, esse livro pode mudar a sua vida, esse livro vai te ajudar a virar esse circo de cabeça para baixo e a se livrar dessas estacas e dessas cordas. Esse livro vai libertar você para sempre, você nunca mais vai ser o mesmo. Esse livro vai transformar você em libertador de muitos outros. Para de se ver como um gafanhoto. Para, minha irmã. Para. Não limita a sua crença, não. Tem muita unção de Deus nesse lugar, irmãos. Porque a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. A gente não está inventando moda, só está lendo a Bíblia para você. Está tudo lá.
São os mistérios de Deus para você. A sua identidade não está ligada ao que você era antes da sua conversão. O que você era antes, acabou. A sua identidade está ligada ao seu encontro com Jesus. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. A sua sexualidade vai ser restaurada em nome de Jesus. A sua vida financeira vai ser restaurada em nome de Jesus. A sua vida familiar vai ser restaurada. Os seus relacionamentos vão ser restaurados. Você vai aprender a cultivar amizade. Ninguém conseguia relacionar com você. Sabe, eu sei que isso serve para alguém que está aqui. Você não conseguia ter ninguém ao seu lado. Você não conseguia sustentar relacionamentos porque você é assimesmado. Isso vai acabar em nome de Jesus. Você vai receber um toque de Jesus hoje. A palavra de Deus vai purificar você, vai libertar você de uma vez por todas. Você vai virar esse circo de cabeça para baixo, irmão. Porque você vai ser exatamente aquilo que você nasceu para ser. Paulo, ele reconhece. Ele diz: olha, eu não posso ser apóstolo. Eu persegui a igreja. Eu matei cristãos, pastor Carlos. Como é que eu posso ser apóstolo? Como é que eu posso implantar a igreja? Como é que eu posso edificar uma coisa que eu persegui a minha vida inteira? Mas no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele diz: olha para mim, pela graça de Deus, é só pela graça. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Você só é pela graça, você só é pela palavra, você só é quando você se descobre nele. Você era Simão a vida inteira, mas agora, a partir da revelação do Cristo, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai. Você é Pedro, e sobre essa revelação, sobre a sua vida, sobre a sua movimentação, eu vou estabelecer a fraternidade universal, eu vou estabelecer um corpo, eu vou estabelecer a vida de Deus na terra. Sem ele você é areia, com ele você é pedra. Sem ele você vai cantar Ratuna Matata, vai comer larva, vai viver distante da sua herança, distante das promessas. Mas quando você olhar para a água, você vai ver o rosto do leão da tribo de Judá, dizendo: eu te comprei, meu filho, com sangue. Deixa Deus tocar você hoje. Tem uma graça de Deus nesse lugar, meu irmão. Deixa Deus pegar você por dentro. Chega dessa estaca. Chega dessa corda. Chega de se ver como gafanhoto. Vamos acessar o que Deus tem pra gente, igreja. Esses dias eu estava com o irmão. Tomara que ele seja prefeito de Goiânia. Um irmão precioso. E a gente ficou quase 3 horas tomando café. Eu olhava para ele e dizia: cara, eu não quero brita, eu não quero terreno, não quero nada seu. Eu só quero colocar o dedo no seu nariz quando você fizer uma coisa errada. E eu quero pastorear a cidade. Se for 12, é os 12 que eu quero. Eu não quero ser imperador. Sabe qual a diferença do imperador e do rei? Abrindo um parênteses. O imperador era um rei que virou imperador. O imperador é aquele que vive para conquistar aquilo que não é dele. Ele vive movido pela ambição
de se apropriar do que não é dele. Então ele quer expandir o seu império, ele quer estender a qualquer custo. Então ele mata, ele atropela, ele destrói, ele nega os seus próprios princípios. Ele é imperador. O rei, ele só quer cuidar daquilo que ele herdou do pai dele, que era o rei antes dele. Eu só quero cuidar disso. Eu só quero o que Deus me deu. Eu só quero cuidar bem disso. Eu só quero, eu só quero ser um bom gestor daquilo que Deus quer que eu cuide, quer que eu seja um mordomo. Quem está comigo? O imperador normalmente morre por aquilo que conquistou, ou morre conquistando. O rei vive para transmitir para a próxima geração aquilo que o pai dele transmitiu para ele. Eu só quero ser aquilo que Deus pensa sobre mim. Eu só quero ser aquilo que Deus me entregou. O homem não possui nada se do céu não lhe for dado. Eu só quero o que o céu quer me dar. Eu só quero o que o céu quer me entregar. Eu não quero mais do que isso, mas eu também não quero menos do que isso. Eu quero o que o céu tem para me entregar. Vamos acabar. O que nós somos e o que podemos realizar está atrelado ao conhecimento de Deus adquirido e à nossa disposição de nos enxergar a partir desse conhecimento adquirido. Deixa eu terminar lendo o texto. Números capítulo 13, verso 33. A gente vai ler alguns versículos. Estamos juntos? Vai fechando seus olhos, vai vindo para cá comigo, vai ficando aqui comigo.